Olá, meus irmãos. Me chamo Ronaldo Brito e eu tenho uma palavra de Deus para você. E a palavra de hoje é essa: o justo versus o incrédulo. Amém? Vamos lá? Salmo 65, versículo 5 diz assim: com feitos tremendos nos responde em tua justiça, ó Deus, da nossa salvação, esperança de todos os confins da terra, dos mares longínquos. Amém? Meus irmãos, esse versículo, ele exalta a soberania de Deus e a sua resposta em nossas orações, né? Que ele, Deus, o nosso Criador, ele responde cada oração no seu devido tempo, no seu devido momento, né? Ele descreve ainda que Deus não apenas como Criador, ele descreve Deus como Redentor e Salvador, que intervém na história com efeitos tremendos e notáveis. Ainda diz que Deus, ele atende nossas orações não apenas por caprichos, mas por bases na sua moral e justiça, né? Muitas vezes a gente pega falando por que Deus não respondeu às nossas orações. A gente tem que ter calma, paciência. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? E diz também ainda que a menção a confins da terra indica que Deus é a esperança não apenas do povo de Israel, né, mas de toda a humanidade, né? É uma mensagem de confiança indicando que Deus cuida da terra e responde com provisão e proteção. Amém? Olha bem o cuidado que Deus tem conosco, meus irmãos. Lá em Mateus 16, 27 diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Olha bem, o que você está fazendo para o reino? Quem você está ajudando? Pois quando Jesus voltar pela sua segunda vez, ele vai nos julgar. Ele vai falar o que a gente fez de bom e de ruim. Qual foi as obras boas e as ruins que fizemos. Diz assim ainda, no contexto desse versículo, que diz assim: a segunda vinda de Jesus e o julgamento final, diferente da sua da primeira vez que Jesus veio ao mundo, veio como carne, como sofredor, né? E a segunda vinda dele será como rei, como glorioso, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz por nós, tirando todo o pecado que a gente tinha. Amém? E diz ainda que Jesus enfatiza que o discipulado verdadeiro tem consequência eterna. As obras aqui mencionadas não se referem apenas às ações externas, mas à conduta de vida que reflete a fé e os que não têm a fé. E compromisso com o Evangelho. Também está dizendo que aqueles que discipula, que ensina o Evangelho, que fala da fé, entendeu? Isso também vai ser julgado. E também aqueles que não falam do Evangelho, aqueles que não acreditam, que não têm fé em Jesus, vai ser julgado. Então, meus irmãos, preste atenção, ainda dá tempo de renunciar ao mundo, de renunciar à nossa própria carne, né? Diz assim também: veio logo após Jesus, ensina que seguir a ele exige negar-se a si mesmo. Olha bem o que eu estou falando. Não é apenas aceitar, tem que se negar. E se negar é todos os dias. Tomar a cruz e segui-lo. É uma promessa de que o sofrimento por causa de Cristo será recompensado. Vai doer. É todos os dias renunciando à nossa carne. É como se fosse um drogado, um alcoólatra
que todo dia tem que lutar contra o seu vício. Assim é viver em Cristo, lutar pela nossa carne, pelas vontades da nossa carne, porque aceitar Jesus não é fácil, aceitar Jesus é todo dia, pedir a Ele, Pai, por fé, por paz, por força para resistir às vontades do mundo, né? E Marcos 8, versículo 11, 12, vai falar muito bem claro sobre as pessoas incrédulas, amém? Então saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, com Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu para o porem em prova. E ele, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não será dada sinal algum. Olha bem, tem muitas pessoas que querem milagre para acreditar, como os fariseus. Só que os fariseus queriam isso para incriminá-lo. E muitos querem crer em Jesus nessa geração para caminhar. Não é o contrário. Vamos acreditar primeiro em Jesus, ter fé nele, para depois ele operar o milagre em nós? Diz assim também. Esse contexto mostra muito a incredulidade e a má intenção dos líderes religiosos daquela época. Aqueles fariseus queriam isso para incriminar Jesus, não para ver a sua glória, para ver o poder dele, né? Mas hoje, veja, isso também está acontecendo. Muitos querem sinais para crer, sinais para dizer, ele existe, né? Que Jesus existe ou não. Já os fariseus queriam isso para incriminar, para testar. Olha bem, eles queriam testar se isso era verdade ou não, ou mentira, ou obra maligna através. E não era isso. Jesus era verdadeiro. Jesus não precisava mostrar para ninguém quem ele era, né? E eles provavelmente queriam algo espetacular, como Elias, como Moisés fizeram, ignorando todos os milagres que Jesus já havia realizado. A cura, a multiplicação de pães. Quer mais milagre ainda? Mais milagre do que isso, que Jesus já mostrou a eles, né? E é isso que muitos viu e reviu esses testemunhos e não crê ainda, né? A rejeição de Jesus, ou suspirando bem profundo, Jesus demonstra sua tristeza, indignação com a dureza de coração daquela geração, ao dizer que nenhum sinal sairia dando. Eles recusa participar da incredulidade deles e enfatiza que a fé não deve ser baseada apenas em sinais, mas no reconhecimento de quem ele é, de quem Jesus é. Jesus não precisa dar sinal para ninguém, Jesus não precisa mostrar para ninguém, para mostrar que ele é, quem é o Pai dele. Não precisa. Temos que crer sem ver. Amém? Vamos ver que a justiça e a salvação vêm de Deus. Então o justo terá a sua salvação perante Cristo, pois a sua recompensa vem do Senhor, não das coisas terrenas, do dinheiro, dos status, que hoje todo mundo quer like, status, glórias, e não quer ver Cristo como seu Salvador, seu Senhor. Por isso, cada vez mais as pessoas estão incrédulas e não acreditando em Jesus, até mesmo na sua volta, rejeitando, brigando e até matando. Muitos casos a gente vê isso, né? Aqueles que crêem na sua volta e salvação. Que possamos continuar firme em meio a esse mundo cada vez mais incrédulo, meus irmãos. Que a gente continua pregando o Evangelho, que a gente continua fazendo o ID, que a gente continua falando de Jesus. Em momento nenhum temos que parar, mesmo que vinham retaliações, discriminações, ataques. Somos filhos de Jesus Cristo e morreremos por Ele. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por esse momento. Que o Senhor venha abençoar cada um que está assistindo esse vídeo, que essa pregação venha ser compartilhada com muitos. Em nome de Jesus.
Deus cuida, Deus livra e Deus salva. E se você, através dessa mensagem, aceita Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, comente aqui: eu acredito, eu creio em Jesus. Compartilha, salva, curta e que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Amém.